E tá tudo certo, de acordo com a lei do universo, né? E segue a vida, não é isso? Deixou saudade, foi uma cachorra muito fiel, muito prestativa, né? Ela gostava muito de correr e latir, e como ela perdeu os movimentos da coluna e das pernas traseiras, é uma doença progressiva, não era uma doença que estacionava. Então lá agora onde ela estiver, ela vai estar aí correndo, vai estar lá latindo, vai estar fazendo o que ela gosta, tá certo? E a todos gratidão pelas orações, muitas gratidões mesmo. E vamos lá? Agora vamos falar do amor, né? Do dia 28 de fevereiro a 1º de março para todos os signos. Estamos com as cartas ciganas, versão estendida, e também com o oráculo Anjos do Romance. Ok? Vamos lá? Vamos terminar de embaralhar aqui. Fazer um belo de um baralho, né? Para poder vir toda uma energia da verdade, nada mais que a verdade, da verdade, nada mais que a verdade, da verdade, nada mais que a verdade. É isso que nós pedimos a toda a espiritualidade de luz, de amor. Né? Vamos lá. Oráculo Anjos do Romance para todos os signos. E cartas ciganas para todos os signos de Áries e Peixes do dia 28 de fevereiro a 1º de março de 2020. Vamos lá? Vamos começar por Áries. Áries, amor, Áries. Vamos lá. Temos a carta da chave. Momentos de decisão, momentos de abrir situações novas, projetos novos, metas novas, ou fechar, né, também, né, terminar algum projeto, ou colocar em stand-by alguma situação, né, ou algum movimento, né, que o casal, que o relacionamento, principalmente você, Áries, está dentro do relacionamento, algum movimento que vocês estão percebendo que não estão aí dando bons resultados. Então, se fecha a porta para essas situações também, né? Vamos pedir aqui Anjos do Romance para Áries, né? Vidas passadas, né? O amor de vidas passadas. Então, aqui, alguns relacionamentos, né, começam a se perceber como interações de vidas passadas. Para quem acredita, pessoal, é bem importante enfatizar isso. Para quem acredita em vidas passadas, né, quem acredita em outras vidas além dessa, né, agora vocês estão aprendendo, abrindo o movimento, né, começando um ciclo novo, né, de se perceberem dentro de um conhecimento bem antigo, né? Talvez assim insights, alguns pensamentos, algumas luzes aparecem aí no relacionamento de vocês, percebendo-se, né, que dá dentro do relacionamento que tem liga, né, mas liga de vidas passadas, tá certo? Para quem não acredita em vidas, né, outras vidas, nem além vida, né, além desta vida, pessoas também que você pode estar dizendo assim, agora já que eu ando percebendo na minha relação, que é uma relação que eu tenho um conhecimento muito vasto sobre essa pessoa, né, eu conheço essa pessoa, essa é a sensação que eu tenho, de já conhecer essa pessoa, né? E pode ter certeza que tem um vínculo muito grande aí entre você e essa pessoa também, tá? E isso é muito bom, né? Vocês juntos, vocês vão saber abrir portas e fechar portas para metas, objetivos, como também para movimentos que já não, né? Agora é um ciclo novo, né? Onde vocês vão se perceber que a maturidade vai ter que chegar dentro da relação. Isso é muito bom para o crescimento e para um envolvimento até mesmo espiritual da coisa, tá certo? Áries em busca de uma relação. Áries em busca de uma relação, surgindo para vocês aí pessoas do passado. Pode ser pessoa do passado? Pode, pessoa do passado. Mas eu sinto aqui que são pessoas do passado com as quais vocês não têm mais contato, não teve contato, né? De repente, lá nos 3, 4 anos de idade, você, né, mamãe, os pais viviam na mesma rua, os pais se conheciam, mas vocês não tinham conhecimento um do outro. E aí a pessoa surge num movimento de passado, querendo, né, abrir uma situação com você. Pode ser começando por uma amizade, pode ser começando por um crush, óbvio, né?
Sendo que no começo pode ser paulatinamente, ou pode chegar assim, olha, eu tô observando você, já tem um tempinho, eu gostaria muito de saber se você quer abrir um relacionamento comigo, se você quer começar um relacionamento comigo. Você tá entendendo? Ou como também pode ser um relacionamento paulatino. Começa com amizade, vocês se percebendo muito próximos, né? Muito como se um conhecesse a história do outro, e assim dá certo. Tá bom? Nossa, que tudo, né, Ares? Muito bom. Excelente final de semana. E não esquece de deixar seu like, tá certo? E agora vamos para os taurinos. Amor, touro. Amor, touro. Touro tem a carta da lua. Algumas indecisões, né? Aqui tem mistérios, né? Tem algumas incertezas. Tem, quem sabe, alguns segredos, né? Aqui pode ser também a necessidade de se nutrir da parte feminina. Algumas limpezas necessárias fazer do passado, tá? Muitas vezes você fica perguntando, cadê a cura que não vem? Mas para que a cura venha, é necessário você desapegar, no sentido de perdoar, se perdoar e também aprender e evoluir com as coisas que houve no passado, as quais houve algum desafio. Anjos do romance para touro, amor, touro, paixão, né? A lua junto com a paixão. Isso quer dizer que pode aí o mistério envolver vocês num lado apaixonado, né? Vocês se percebendo bem ligados na parte feminina uma do outro. Independente se é um casal homo ou um casal hétero, tá, pessoal? Isso independe. Aqui eu tô falando, vocês descobrindo os mistérios da paixão, descobrindo aí um lado, né, que nutre um ao outro. A lua nutre ao lado feminino. Vou pedir mais uma carta para tarô, não, carta ciganas para touro. Olha só, e aí, descobrindo que há a possibilidade de muita nutrição nesta relação, né? Mesmo que tenha essa nutrição, essa necessidade de um nutrir o outro, e aqui acontece de ter alguns mistérios nessa relação, mas vocês descobrindo os mistérios dessa paixão e conseguindo, né, ter frutos, né, conseguindo enraizar, estruturar essa relação. A necessidade também de se nutrir o lado feminino, tá bom? A lua fala muito disso. Independe se você é homem ou mulher. É necessário, todos nós temos a parte masculina e a parte feminina. E aqui pede também para você, né, se nutrir da parte dessa força, né, que é o nosso lado esquerdo, do nosso lado feminino. Como também, né, deixar bem claro, né, os sentimentos que você tem para essa pessoa, se você nutre uma paixão, se você deseja, se você é bom ficar por perto, isso tudo é muito bom. Nutre a pessoa, né, que está ao seu lado, e cria também vínculos com estabilidade, as quais cria vínculo, e também é junto com essas, tanto a lua como uma árvore tem fases, então vamos respeitar as fases, né? As fases da lua, até nessa própria deck aqui tem as fases da lua aqui, né? Lua minguante, nova, crescente, enfim. É necessário respeitar as fases da relação, né? De uma paixão pode sim se tornar um relacionamento de muita estrutura, de colheita, de estrutura, de criar-se uma família aí, tá certo? Paixão, muita paixão também, né? Vamos lá, touro em busca de uma relação. Touro em busca de uma relação, surgindo pessoas aí, pode ser do signo de câncer ou signo de terra. Tô falando do signo de terra por causa da árvore, tá bom? E câncer por conta da lua. E não necessariamente, ou signo de água, né? Câncer, escorpião ou peixes. Mas, olha só, eu vejo mais câncer, escorpião e capricórnio. E touro e virgem, no caso, sendo os signos de terra. Bom, para vocês, existem pessoas aí que chegam, que vocês percebem certos mistérios, né? Na verdade, certas incertezas. A pessoa não chegando. Vai sondar você primeiro, ou você vai sondar a pessoa. Mas se descobre aí uma paixão. E eu penso que pode ser pessoas do passado, tá bom? Porque a lua também remete muito às coisas do passado. E aqui pode ser que uma pessoa que você já tenha conhecimento, já passou aí para dizer pelo menos um oi, e aí surge uma paixão. E essa paixão pode virar algo sério, Jaque? Pode sim. Mas lembrando que
Vamos respeitar as fases da relação, tá? Aquele primeiro momento, um segundo momento, um terceiro momento é que se vem falar de uma relação mais contida, uma relação mais estruturada, né? Muito bom, né, Touro? Muito bom. Vamos começar aí pela paixão. Muito bom. O Touro, um excelente final de semana. Não esquece de deixar seu like, tá certo? Tourinhos, muito bom. Vamos lá agora para Gêmeos. Ai, a capricha, Senhor, para Gêmeos. Vamos lá. Gêmeos, nós temos aqui a carta da carta. Carta da carta, a gente fala de buscar sabedoria, de buscar esclarecimento, daquelas DRs, né, que nós geminianos adoramos. Vamos lá. Não é que nós gostamos de DR, eu particularmente, vou tirar Anjos do Romance. Não é que nós gostamos de DR, não é isso. É porque nós gostamos das coisas bem claras, né? É diferente. Então, para ser claro, tem que dialogar, não é isso? Então, você dentro do relacionamento, tem aqui, né? Vocês buscando sabedoria, vocês buscando conhecer um ao outro, vocês se comunicando, ou você recebendo declarações de amor, declarações da pessoa que está ao seu lado, né? Principalmente você, Gêmeos, que está dentro de uma relação, né? É uma relação de alma gêmea. Lembrando, eu gosto sempre de enfatizar, quem tá aqui no meu canal sabe que alma gêmea não são pessoas santas. Ah, vem um santo do céu, baixou e vai ser o meu homem, minha mulher. Não, né? Almas gêmeas são pessoas, né, como nós, normais, com sombra e luz, com os desafios da vida, e que tem ali um caminho com você, porque é kármico, né? Tem algo kármico ali que precisa ainda vivenciar, né? Pode ser duradouro? Pode ser duradouro, como também pode não ser duradouro, tá certo? Mas é intenso e necessário. Então, são pessoas que realmente têm que aparecer na vida da gente, tá certo? E olha só, então temos aí uma relação com essa pessoa aí, você que já está dentro de uma parceria, uma relação de alma gêmea, uma relação que vai ter muitas revelações, né? Ai, coisas ruins? Não, não vejo como coisas ruins, coisas necessárias para o crescimento dos dois. Ou das duas, das duas pessoas, tá certo? Para crescimento, vejo declarações de amor, vejo conhecendo-se mais, se aprofundando mais no conhecimento, isso trazendo mais liga, mais estrutura, mais força entre vocês, base entre vocês, ok? Isso é muito bom. Gêmeos em busca de uma relação. Gêmeos em busca de uma relação. Vai ter muita diálogo, muita troca de mensagens, e-mails, WhatsApp, Insta, Twitter, que seja, SMS, pombo correio, né? A fogueira lá com as fumaças, né? O sinal do fumaça, seja qual for. Vai ter muito diálogo, vai ter aí pessoas se comunicando, né? E nesse meio tempo vocês se percebendo, né? Se movimentando através das redes sociais, da comunicação, dos telefonemas, seja lá como for, conhecendo pessoas que você sente uma ligação muito forte. E aí vai ter muita comunicação. E aí vai ter muito diálogo. Então estejam abertos, ok, Gêmeos? Muito bom, né? Muito bom, Gêmeos. Excelente final de semana. Não esquece de deixar seu like. Eu adorei. Então vamos lá, vamos para os caranguejos, Gêmeos. Gêmeos, caranguejos, Câncer. Câncer, nós temos aqui também muito diálogo, né? Os pássaros falam de muita interação. Fala de essas coisas muito ligadas à internet mesmo. Aqui já pode ter pessoas que vocês conhecem, né, ou se conheceram no caso de Câncer dentro de um relacionamento, né, principalmente esses relacionamentos que foram feitos através da internet, né, muita gente, pessoal, muita gente, através desses aplicativos de conhecer pessoas, através da internet, que se conheceram, se conheceram ou se conhecem através dessas redes, desses aplicativos, e que esperam um bom retorno, né, e aqui eu tô vendo muito diálogo. Anjos do Romance para Câncer. Pedindo, né? Desculpa, o tempo divino, né? Estão trabalhando para que a sua relação afetiva se dê tudo bem, né? Então, aqui o sagrado, né? A espiritualidade está trabalhando para que a sua vida afetiva fique bem. Bom, você aí tem um relacionamento, seja ela
sobre aplicativos, internet, eu sinto que a espiritualidade aqui está dizendo que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, porque eles estão trabalhando em cima dessa relação. Então, se você está na expectativa de que essa relação que você vem dialogando com essa pessoa tem 5, 6, 7 meses, né? Acima de 6 meses, tá? Você tem uma relação que já tá, assim, se sentindo já namorando com essa pessoa através da internet, acima de 6 meses, o tempo divino tá, a espiritualidade tá trabalhando para que essa relação dê certo, tá bom? Você que tem uma relação aí, né, tete a tete, né, sem ser virtual, a espiritualidade também tá falando, né? Dialogue, converse, ponha tudo num pratos limpos. O que tiver de dialogar, dialogue, converse. Mas não deixe a relação pesada. Deixe a relação leve, ok? Que a espiritualidade vai ajudar vocês para que tudo fique bem, tá bom? Câncer. Também, né? Também dá uma voltinha, né? Dá uma saidinha, tomar um chopinho com parceiro, com parceira. Algo leve, algo, né? Tranquilo. Né, para vocês se divertirem, descontraírem um pouco, tá bom, Câncer? Câncer em busca de uma relação, muito diálogo, muita conversa, muito, como é que fala? Deixando convites em abertos, né, que tem muitos convites em abertos. E acredite que a espiritualidade está trabalhando para que o melhor te aconteça. Muitas das vezes, pessoal, a gente fala assim, aqui, né, que as coisas vão estar abertas a acontecer, mas as pessoas muitas vezes não se põem estarem abertos. Aí fala assim, Jaque, nada de que você fala aconteceu. Porque muitas vezes a gente tem muitas crenças, muitos padrões, as quais a gente precisa trabalhar ainda, né? Então não é só falar assim, pode plim, plim, plim. Eu sempre falo, já manifesta isso como verdade dentro de você, né? Já imagina, já sonha isso manifestado na sua vida. Né? Acredite de fato que isso já está manifestado na sua vida. Só que isso aí é disciplinar, é um movimento que a gente faz interno que é muito disciplinador. A gente realmente tem que acreditar, né? Sonhar, imaginar e acreditar, tá certo? Então, já realize isso dentro de você, caso necessário. Faço também algumas limpezas prânicas, né? Umas meditações antes, né? Para limpar essa energia de escassez, de não possibilidade, de desamor, né? De baixa estima, de baixo alto amor também, né? Enfim, trabalhe também por tudo isso, tá certo, Câncer? Mas aqui eu vejo muitas possibilidades e eu vejo a espiritualidade falando para você que os diálogos, as conversas, sendo na base virtual como na base pessoal, tem o porquê, e ela vai estar dizendo que tem algo vindo ao seu encontro. Ok, Câncer? Excelente final de semana, não esqueça de deixar seu like, tá certo? Vamos lá, Leão. Opa, Leão, amor, Leão. Vamos lá para o Leãozinho. Ok, mudanças e mudanças e mudanças. Mudanças que vêm do passado, mudanças que estão indo para o futuro. Também falamos de limpeza dentro da relação. Amor para Leão, temos a carta da química, uau, né? Então as mudanças podem estar nesse momento, né? Leãozinho aí realmente resolvendo ir em frente, né? Fazer valer, né? O que tá sentindo aí, né? Esse fogo total, né? Nós aí abrimos um ano de fogo, né? Do sol, e o sol traz muita, né? Muita sexualidade, muita libido, traz muito também as verdades, né? Traz muita clareza para tudo, traz as verdades, iluminação e as revelações. E eu vejo aqui, né, Leãozinho indo em frente, trazendo as mudanças dentro da relação, principalmente você que está numa relação, né? Faz valer, né? Faz valer esse fogo que está dentro de você. A química aqui eu sinto que não é só negócio de pegada, de sexo, não. Eu vejo também como na necessidade de essa química, essa harmonia, né? Essa harmonia em fazer planejamentos, fazer metas, né, dentro da relação. Isso é muito, muito nutridor e também harmonizador. E vocês indo em frente, né? Se tinha alguma coisa para fazer, alguma limpeza, vocês estão propondo-se a limpar e ir em frente e manifestar, né, um calor a mais aí, né? Um chameguinho a mais aí dentro da relação. Isso é muito bom, ok, Leão? Leão em busca de uma relação. Leão em busca de relação, pode ser pessoas do passado, pode ser pessoas
que já é do ciclo de amizade de vocês, ou se vocês estão fazendo uma viagem, né? Isso aí vale também para quem tem um relacionamento, fazendo uma viagem com seu parceiro, com a sua parceira, né? Muita química, muito chameguinho, e vocês vão conhecer pessoas nessa viagem, pode ser dentro também de um navio, né? Como tá falando aqui, dentro de qualquer uma happy hour, né? Uma social, tal. Pode ser onde tem movimentos de pessoas que pode surgir, né, essa pessoa que tem um olhar bem caliente, né, demonstrando querer estar próximo e querer dar um passo, né, em relação a você, tá? Você, leãozinho, que tá aí buscando alguém, se permita, né, porque as mudanças virão. Pode ser, não estou afirmando, mas pode ser que sejam pessoas do seu passado, ok, Leão? Muito bom, Leãozinho, excelente final de semana. E não esquece de deixar seu like. Pode ser que seja Leão, que esteja com essa vibe de muita química, né? Vamos lá para os bafônicos virgens. Virgens, amor, virgem, capricha, Senhor. Virgem tá numa época de, assim, né? Virgem uma semana sim e 4 não, tá mais ou menos, né? Mas vamos, aos poucos, vamos saindo dessa vibe. Aqui tem a carta da raposa. A carta da raposa, nesse deck, ela olha muito para trás. É como se estivesse desconfiada, desconfiado. Alguma coisa tá pegando já, que tá me deixando assim meio cabreiro ou cabreira. Anjos do romance para vocês. Expressando o seu amor. Expresse o seu amor. E é muito disso, né? Muitas vezes, quando um dos lados não expressa o amor, o sentimento que tem para outra pessoa, cria aquele ambiente meio frio. Cria aquela relação meio assim, né, iceberg, né? E isso cria muitas vezes né, poxa, será que essa pessoa gosta de mim mesmo? Peraí, deixa eu prestar atenção. Aí a pessoa olha para aquela pessoa, tenta sondar ali, mas tem assim, eu sinto que nessa relação tem alguém desconfiado, desconfiada. E muitas das vezes não tem o porquê dessa desconfiança. Muitas das vezes é porque um dos lados expressa o sentimento e o outro não. E é bem vocês, a cara de virgem, não expressar. É todos? Não. É todas? Não. Né? Mas signos de virgem, muitas vezes, eles não sabem expressar os seus sentimentos, né? E aí cria uma certa desconfiança, tá certo? Então, como é que você faz para cuidar aí do seu parceiro, da sua parceira, virgem? Expresse o seu amor. A raposa também cuida muito das pessoas que amam. A raposa, ela acolhe muito, né? Ela acolhe muito os seus filhos, suas filhas, as pessoas que amam, parceiro, parceira, né? Então, ela acolhe muito. Então, acolha aí, expressando com muito carinho o seu amor, ok, Virgem? Virgem em busca de uma relação. Virgem em busca de uma relação, olha só. Tem pessoas que já estão de olho em você, tá? Tem pessoas que vão chegando, expressando o que querem. Pode ser que seja vocês? Pode, porque eu já vejo que alguém tá já observando. Essa raposa aqui, ela não dá um tiro para não ser certeiro. Tá? Essa raposa, ela olha, observa, para depois se expressar. Tá certo? Pode ser que seja vocês? Pode. Se vocês estão olhando a pessoa, observando a pessoa e desejam muito ir lá falar, diga e se expressa, fala, ok? Não fique aí guardando para vocês, porque eu também percebo que pode ser alguém que esteja observando vocês há algum tempo, doida aí para ter uma brechinha para se expressar melhor e ter aí uma relação com vocês, ok, Virgem? Muito bom, né? Muito bom, excelente. Final de semana e não se esqueça de deixar seu like, ok, Virgem? Agora vamos para Libra. Amor, Libra. Libra, temos a carta do urso. Eu já percebi, quando sai a raposa, logo sai o urso. É engraçado. Ou quando sai o urso, logo sai a raposa. Toma um gole de água, peraí. Então, vamos lá. O urso é uma energia um pouco pesada, né? Pode ser porque estamos sentindo a relação estagnado. Pode ser que um dos lados ou ambos estão muito inseguros, enciumados. Anjos do romance para Libra. Crianças. Ou pode ser isso mesmo, né? As crianças podem também, quando tem assim, você que está tendo um relacionamento, Libra, já tem filhos, né, na relação. Muitas vezes a mãe se sente assim, feia, né? Tem muito isso, né?
existe até depressão pós-parto, né? Por isso que é necessário a nutrição afetiva, né? Muito carinho, porque nessa época foi muito sensível, né? Então, se você acabou de ganhar neném ou tem filhos, de repente não tá se sentindo uma mulher desejável, sensual, para com isso, tá certo? A maternidade é um dom divino, é algo muito divino, é algo muito legal, muito bonito, né? E ser mãe também é muito bonito. Então, utilize do seu ser, respeite o seu ser como você é. Lógico, se você gosta de fazer academia, gosta de fazer uma malhação, quer fazer uma dieta para ficar bem com você mesmo, ok. Mas não faça isso um monstro para que você fique insegura ao ponto de tornar a relação pesada, tá certo? Então, olhe para você como um ser humano que, não sei se você é mãe ou se você é pai, muitas vezes até os pais mesmo, né? Pô, depois que eu casei, tive filho, não tive tempo de me cuidar, não tive tempo de olhar para mim, né? E aí eu engordei, e aí eu envelheci, enfim. Gente, vamos respeitar a gente como a gente é, né? Deixa o amor livre. Quem fica porque realmente nos ama. Quem não é porque foi livramento, né? Eu sempre falo assim, quem fica é bênção, quem vai é livramento. Tá certo? Então, vamos nos respeitar. Lógico, meu Deus, eu sou assim a favor de se cuidar, né? Eu sou a favor. Se você acha legal cuidar do corpo, da pele, né? Pelo seu bem-estar, sobre a saúde e também, né? Da estética, muito legal, né? Mas nada obcecadamente, né? Algo assim no equilíbrio, né? Então, se você tem uma relação às quais tá ficando pesado, não tá mais leve, não tá mais legal, vamos buscar o equilíbrio aí, o diálogo sempre é a melhor saída, tá certo? Parar aí de insegurança, de ciúmes, tá certo? Porque pode ser que surja um desafio maior. E aí você vai se arrepender por muitas vezes porque não ter acreditado na sua pessoa, como é que fala? Nos adjetivos positivos que você tem. Né? A gente tem que fazer valer nossos adjetivos. A pessoa é legal, mas você também é legal. A pessoa é bonita, mas você também é bonito. A pessoa tem qualidade, mas você também tem qualidade. Né? Todos nós temos sombra e luz, nós temos nossos desafios, nós temos nossas qualidades. Né? Então, é natural. E fica na balança do equilíbrio. Tá bom? Libra. Libra é em busca de uma relação. Bom, Libra é em busca de uma relação. Eu vou falar quase a mesma coisa que eu falei para quem tem uma relação. Muitas vezes surge pessoas que já têm uma relação, que já tem uma família formada, né? Você encontra a pessoa que tem um filho, que tem uma filha, e aí muitas vezes isso cria distância, peso para que a relação comece. Eu não acho que isso tem que ser peso, porque para mim não existe acaso. Se uma pessoa surgiu na minha vida, algo ela tem para me dizer. Pode ser algo muito superficial, mas que eu preciso aprender, que eu preciso saber, como pode ser algo muito profundo. Pode ser algo muito rápido, como pode ser algo que demore bastante para me mostrar. Enfim, então eu acredito na lei do não acaso, sim, tudo acontece como tem que acontecer. Então, se você conhece pessoas aí, as quais já têm uma família, tem filhos e mais, isso não tem que ser, né? E se for você, não tem que ser uma distância, um peso para começar uma relação, tá bom? De outra maneira que eu tenho que ver isso aqui, vocês aí, né, é necessário colocar mais leveza dentro da relação, para que não fique, né, muitas vezes quer começar uma relação e já tem um monte de situações ali, né, vai leve, vai suave, o urso ele é bem lento quando ele quer, ele vai degustando devagar, ele inverna muitas vezes, né, ele dá um tempo, ele vai e começa de novamente. Então, enfim, né, dê aí o tempo necessário para que a relação crie vínculos e não exija muito, né? Porque muitas vezes começou a relação hoje, começou a crushar hoje e amanhã tá ligando, perguntando cadê você, aí já não dá, né? Aí realmente cria um peso em qualquer relação, tá certo? Então vamos lá, Libra, excelente final de semana, não esqueça de deixar seu like, ok? Vamos para os bafônicos Escorpião, amor, Escorpião. Vamos lá, uau, o Escorpião tá muito bafônico mesmo. Temos aqui a carta do ramalhete de flores, falando de diversão, de lazer, de prazer,
de doação, de pegação, ai que delícia, de presentes também, né? Anjos do romance para Escorpião, capricha Senhor, reconciliação, olha, as pessoas estão aí mandando buquê de flores para suas amadas, para os seus amados, né? Para que haja reconciliação. Então, você aí que está em busca de uma reconciliação com o ser amado, com a ser amada, acontece sim, né? E aí isso vai ter muita coisa gostosa, vai ser um final de semana aí que realmente, né? Pessoal, se não acontece no final de semana, não esquenta a cabeça. Tem uma projeção energética que vai se estendendo aí, tá certo? Até você encaixar no seu potencial de pensamento também. Você tem que ajudar também, né? Não esperar que caia do céu, não. Você potencializa isso no seu pensamento, mas solta, né? Não fica a ansiedade, ai, ele não me ligou, ela não me ligou, ai, não isso. Já visualiza isso dentro de você, como já acontecendo, e firma o pensamento e solta, tá bom? Então, aqui quem está em busca de um relacionamento, de uma reconciliação, a reconciliação acontece. E pode ser assim, através de um convite para um jantar, uma noite dançante, né? Ou um buquê de flores, uma caixa de bombom. Eu vejo nessas duas cartas, assim, a pessoa realmente, né, querendo que você ou a outra pessoa entenda perfeitamente que é uma reconciliação cheia de vontade, de realmente reconciliar, de poder dar felicidade, dar amor, dar carinho. É algo aqui que está bastante compromissado em uma reconciliação. Já que não tenho reconciliação, estou bem com o meu ser amado, né? Então, essa mensagem não é para você. Né? Eu posso fazer uma colocação para quem tá bem no relacionamento aí. Eu vejo vocês reconciliando com o quê? Com os pequenos prazeres da vida, né? Muitos casais começam a viver 2, 3, 4 anos e vão esquecendo os pequenos prazeres da vida. Quais são os pequenos prazeres da vida? Cada um vai ter aí o seu, né? Para uns ir um cinema, quanto tempo, marida, nós não vamos ali num cinema. E é tão prazeroso, vocês gostam tanto. Quanto tempo a gente não vai ao jardim zoológico, a um jardim botânico? Quanto tempo a gente não vai a uma noite dançante, a um jantar a dois? Entende? Então aqui também é vocês se permitindo dar pequenos prazeres para a relação. Tá bom, Escorpião? Muito bom, né? Escorpião em busca de uma relação. Escorpião em busca de uma relação, essa reconciliação pode ser com crush, com namorado, pode também. Mas eu sinto muito mais com vocês se permitindo também a pequenos prazeres, né? Um sapato novo, trocar um telefone, comprar uma roupa nova, né? Ir naquele restaurante que você tanto almejava. E nesse movimento, pode ser que você conheça alguém, porque as flores também te dão os prazeres, né? E reconcilia você também com essa energia do amor, com essa energia da sensualidade, né? Daquele momento ali onde você também está indo para a conquista, né? Eu vejo aqui vocês querendo conquistar e também sendo conquistado. Ai, que delícia, né? Esse movimento é tão gostoso. É tão gostoso quando a gente percebe o outro olhando, com aqueles olhares assim, né? Ou a outra mexendo nos cabelos para impressionar, né? O ser ali alvo, né? Enfim, eu vejo muito isso também com vocês aqui e vai dar muito bom, ok, Escorpião? Excelente final de semana. E não se esquece de deixar seu like, tá certo? Agora vamos para os arqueiros, sagitários. Amor, Sagita. Vamos lá, temos a carta dos dados. A carta dos dados, de uma certa forma, vamos se arriscar um pouco mais, né? Vamos sair da zona de conforto, da zona da comodidade, né? Muitas vezes a gente fica muito acomodado na relação que a gente tá, né? Vamos pedir anjos do romance para vocês, Sagita. Temos aqui conhecendo um ao outro, né? É o que eu acabei de falar. Muitas vezes a gente, já que tô na relação já, tá bom, né? E não é bem por aí. A carta dos dados falando de se arriscar, né? De sair da zona de conforto, de entender o que o outro tá falando, né? Justamente disso, conhecer mais, né? Peraí, vamos conversar aqui, peraí. Por que tá, né? Nesse jeito a gente tá percebendo aqui um pouco de desgaste na nossa relação, um pouco friozinho, meio assim, né? Um para um lado, outro pro outro, né? Dormindo ali bunda com bunda, mas
Poxa, né? Vamos tentar ver e buscar no outro o que se pode melhorar, o que se pode mudar, o que vocês dois podem se arriscar dentro da relação. E aí, nesse movimento de se juntar para fazer algumas metas e objetivos juntos, algumas mudanças juntos, sim, né? Vocês começam a se conhecer melhor. E isso cria ligas, Sagita. Muito bom, né? Sagitarianos e sagitarianas em busca de uma relação. Eu vejo vocês realmente querendo ir em frente. Como assim? Ah, Jaque, eu vou traçar um alvo e vou conhecer essa pessoa. Se a pessoa me dá um não, eu vou atrás de um outro não. Ou de um outro sim, né? Porque a gente sempre fala assim, né? A gente já tem o não, a gente vai em busca do sim. Então vamos mudar esse padrão de pensamento? Eu tô trabalhando nisso. Eu já tenho, e aí eu tenho que realizar isso dentro de mim, né? Realizando como não aquela pessoa específica, mas um amor. Ah, eu tenho esse amor, e aí eu sinto como se eu já me permitisse nutrir e ser nutrida pelo aquele amor que está ao meu lado. E aqui eu vejo vocês querendo arriscar a ir conhecer pessoas mais a fundo. E isso é muito bom, porque nesse movimento encontrará pessoas que também estará na mesma vibe, de também querer conhecer alguém também, para que arrisquem juntos, né? Um caminho legal aí. Sagita, um excelente final de semana. Não esqueça de deixar seu like, ok? E agora vamos para os capricornianos e capricornianas. Capricórnios, capricha, Senhor. Temos a carta da ponte. Vou pedir anjos do romance para vocês, antes de falar sobre essa carta. Abra sua mente. Bom, dentro de um relacionamento, Capricórnio, muitas das vezes a gente surge com alguns impasses, né? Muitas das vezes um e o outro quer do jeito. Não, eu só quero seguir se for do meu jeito. Aí o outro, não, eu só quero se for do meu jeito. Muitas das vezes é necessário ceder, né? Os dois lados da ponte são certos, são bons e não tão bons. Os dois lados são dois movimentos diferentes e se podem se complementar, né? E ser flexível, né? Ter um meio termo vai ajudar vocês de certa forma. Então, abra a sua mente, né? Para também saber ser flexível, no sentido assim, nem precisa ser tudo do seu jeito, Capricórnio, e nem tudo do jeito do parceiro, da parceira. Muitas vezes é necessário também buscar um meio termo para que haja paz. E o mais do que a paz dentro dessa relação, Capricórnio, é você entender que com isso você cresceu mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Você cresceu porque você abriu a mente e percebeu que dessa forma você também consegue resolver os problemas e tudo fica em paz. Olha que coisa boa, né? Muito bom, Capricórnio. E Capricórnio em busca de uma relação. Capricórnio em busca de uma relação, eu vejo vocês caminhando em caminhos diferentes, né? Buscando abrir a mente, buscando conhecer pessoas diferentes, pessoas que se divertem diferente de vocês, que pensam diferente de vocês, que vivem diferente de vocês, e eu percebo que vocês estão indo. Isso é muito bom. E se não, os que não estão indo, vá ver como é que essas pessoas que você acha, entre aspas, diferente à sua vida, né? Porque muitas vezes a gente se aloca muito, né? A gente faz nossas panelas, né? A gente faz os nossos grupos. E muitas vezes a gente se fecha para novos grupos. E aí é onde que tá, muitas vezes, um movimento escasso. Porque muitas vezes você se abrir, você tem o seu grupo, aquele grupo que você sabe que gosta de se divertir igual você, tem os mesmos assuntos, né? Ali você sabe que a interação vai ser certa. Porém, se você se abrir para outros movimentos, quem sabe assim você vai ter novos assuntos, novas amizades, né? E aí vai se permitir abrir a sua mente para conhecer outras pessoas, e aí dá bom, porque quando você se torna mais aberto, mais flexível, mais maleável, conhece mais número de pessoas, e a probabilidade de ter uma relação dá muito bem aí no meio, ok? Muito bom, Capricórnio, excelente final de semana. Não esqueça de deixar seu like, tá certo? Então vamos agora para Aquário, amor Aquário. Aquário, temos a carta do relógio. A carta do relógio fala de aproveitar mais o tempo, otimizar mais o tempo, mas também fala de respeitar fases.
Vamos pedir anjos do romance para Aquário? Aquário, você chamando a sua alma gêmea, então respeitando, né, as fases. Você tá dentro de um relacionamento, Aquário, e tanto aí, né, fala assim, ai, já que eu espero muito que essa relação que eu esteja vivendo seja uma relação de alma, né? Muitas pessoas falam isso, né, e falam assim, ai, eu quero muito, e pede muito a presença, né, de uma pessoa do seu lado que faça parte do seu universo espiritual, karmático, etc e tal. E aí, agora eu percebo através dessas duas cartas, para quem já está num relacionamento, que nesse período existe a possibilidade de vocês se perceberem vivenciando uma alma gêmea, mas é parte dos ciclos. É como se vocês começassem a juntar algumas cabeças, algumas peças do quebra-cabeça. E aí vocês começam a entender que o tempo, muitas vezes, ajuda vocês. Vai ser para muitas pessoas vai ser diferente o que eu estou falando. Mas vocês vão perceber que o tempo, né? O motivo tempo, para vocês ajudaram muito. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas olha, meu noivo demorou muito me pedir a casamento. E aí hoje vocês estão fazendo um entendimento. Nossa, como foi necessário aquele tempo que o meu noivo tanto protelou pra gente casar. Como foi necessário, porque a gente começou a se conhecer mais. E hoje eu percebo essa pessoa como uma pessoa muito importante na minha vida. Então, como o tempo aí ajudou. Para outros, assim, nossa, mas quanto tempo a gente perdeu? A gente se acha tão já conhecendo um ao outro. Nossa, eu já conheço você há muito tempo. Nossa, quanto tempo a gente perdeu. Então, para cada um, isso vai ser um pouco diferente. Mas aí, enfim, a energia da carta falando da gente respeitar o tempo, da gente respeitar as fases dentro do relacionamento, né? E para que haja a compreensão de que aquela pessoa que está ali do teu lado é uma pessoa que faz parte da sua vivência, tá certo? Amor para quem está em busca de uma relação, Aquário. Olha só, dê tempo ao tempo, né? Aqueles pedidos que você vinha fazendo, Senhor, manda minha alma gêmea, Senhor, manda minha alma gêmea. Agora o tempo está chegando. O tempo está dizendo que agora é mais perto do que longe. Eu percebo que as fases foram necessárias para o seu crescimento. E agora é acreditar que tudo é possível, que toda a oração, todo o pedido que vocês fizeram, eu conheço, tem uma amiga que ela coloca Santo Antônio todo mês, o filhinho do Santo Antônio, todo mês, e ela coloca no congelador. Todo mês ela faz essa maldade com o filhinho de Santo Antônio, lá, aquela criança que fica no colo de Santo Antônio. Mas é muito engraçado, até ela se diverte com isso, mas gera uma energia muito positiva também, que ela acredita nessa situação, e ela fala assim, não, é porque esse filhotinho aqui do Santo Antônio, ele tá crescendo, ele vai amadurecer um momento desse aí, ele vai entender que ele vai ter que arrumar um parceiro. Ela faz assim uma crônica muito divertida. Se ela acredita ou não sei, mas creio que sim, mas ela não vai nada pesado no estudo, né? Ela acredita com um olhar bem cômico, bem engraçado, bem leve, e tudo bem. Então aqui é respeitar o tempo, as coisas vão acontecer no momento certo. Nada, nenhum pedido que nós fizemos a Deus, se não acontece num tempo que você acha que aconteceu, porque Deus está te propondo algo bem melhor e num tempo exatamente exato. Ok, Aquário? Excelente final de semana. E não esquece de deixar seu like. E para terminar com os peixinhos, amor peixe. Peixe, nós temos aqui a carta das máscaras. A carta das máscaras, pessoal, é interessante e é muito importante que nós ouçamos essa informação, essa fala da carta holística com muita maturidade. Porque muitas das vezes somos nós que usamos as máscaras. Pode ser o outro, Jaque? Pode ser o outro. E quais são as máscaras que podem acontecer? Pequenas mentiras, pequenas omissões, né? Muitas vezes a pessoa quer podar o outro de passar por alguma notícia desagradável. Isso também é usar máscaras. Vamos pedir aqui anjos do romance, ou também pode ser procrastinações.
curando a família, né? Curando os problemas de família aí, né? Então as máscaras aqui, muitas vezes a gente tem uma relação e a relação ela não flui de acordo com o que a gente acha que tem que fluir. Por quê? Porque temos curas em família para fazer. Então, muitas vezes, a gente tem uma relação, muitas vezes a gente gosta daquela pessoa gosta da gente, a gente vive uma vida em comum, só que é percebível que vira e mexe tem alguns desafios, né? Que a gente não entende e que a gente mesmo, muitas das vezes, se sabota, né? A gente cria, né? Muitas vezes a gente briga porque a gente não sabe por que a gente está brigando, a gente pensa que não ama mais aquela pessoa, cria confusões, pequenas mentiras, né? A gente se afasta da pessoa muitas vezes, ou muitas vezes a pessoa tá ali perto da gente, a gente morando no mesmo ambiente, mas a gente sente que aquela coisa tá travada. Mas olha só, tem muita situação que precisa ter cura. E não é só entre o casal. Também é com os pai e mãe do casal. Lembrando, quando eu encontro uma pessoa e vou ter uma relação com essa pessoa, eu também me uno àquele sistema. Então vai ser 2 sistemas agora, não vai ser somente um. Então a cura familiar também compete tanto a dele, a do parceiro, como a da parceira, né? Então é necessário que os desafios dentro da relação sejam sanados e aí sim possam viver uma relação de estabilidade, de base, tá certo? E enquanto não, vai estar uma relação de estagnação, uma relação onde acredita ter mentiras, enganos, né? E aí, geralmente, a tendência é para uma separação. Mas se vocês entenderem que na família, quando a gente se une numa relação, a gente não só traz só o nosso sistema, a gente se une a outro sistema e é necessário fazer as curas de crenças limitantes, de estagnação, de impotência, padrões repetitivos, padrões de escassez, enfim, né? Para que haja aí uma relação baseada no amor e na estrutura, na base, na força, no estabelecimento e na ordem. Peixes em busca de uma relação. Peixes em busca de uma relação, olha só, peixes. Muitas das vezes a gente está aí se sabotando, né? Usando máscaras, né? Usando máscaras com quem, Jaque? Comigo mesmo. Eu posso usar máscara comigo? Posso. Ao momento que eu começo a me sabotar, eu tô usando máscaras, né? Eu não sei o que eu quero de fato, mas o meu sabotador tá dizendo assim, você não precisa disso, você precisa daquilo outro. Você não precisa daquilo outro, você precisa daquilo outro. E aí começa a se sabotar. Então, a carta da cura da família, aqui dos problemas de família, das coisas de família, né, do sistema da familiar, vai te ajudar a você encontrar a sua estabilidade, a sua base. Vai te ajudar a você se apoderar e se ancorar nas coisas que você gosta. E aí, possibilitando de você encontrar uma relação onde você também pode ter estabilidade, base, estrutura dentro da relação. Enquanto isso, serão relações que vêm para te sabotar ou você mesmo sabota uma relação, né? Porque não houve aquele movimento de cura. Cura com a mãe, cura com o pai, cura com todo o sistema, né? Existe aí nos sites, aí nas plataformas do YouTube, do Google, como a gente sair das crenças, dos padrões, como a gente curar o nosso sistema, né, através da nossa mãe, do nosso pai. Tem as frases de efeito que chama Ho'oponopono. Então tem muitas ferramentas terapêuticas as quais a gente pode procurar e pode se curar sim. E aí sim, encontrando a cura para essas sabotadores, para essas máscaras, nós podemos ter a estabilidade, uma base, um relacionamento que realmente, de fato, pode levar aí uma estrutura muito legal, ok? E muito bom, peixes, excelente final de semana, não esqueça de deixar seu like, ok?
E a todos os signos, excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos, que dê muita luz, muita paz, muita prosperidade. Um final de semana de muita alegria. Um pouco mais calmo esse final de semana, depois da semana de carnaval aí, né? E mais uma vez, lembrando a todos, nós temos aí o clube de membros, ok? Querendo se tornar membro, temos aí... dá uma olhadinha lá, é uma taxa bastante irrisória, vale muito a pena, tá certo? Não esqueça de deixar seu like, também compartilhe os vídeos aí com amigos, familiares, como também se inscreva. Ao lado aqui abaixo, no cantinho de esquerda do vídeo, tem a inscreva-se, e ao lado tem um vídeo, tem um sino. Acione esse sininho também, que o YouTube vai avisar você os novos vídeos da Carta Holística. E também faça seu comentário, como é que foi seu final de semana, ok? A todos um excelente final de semana. Gratidão.